Olá! O setor cultural é um dos que mais cresce no mundo. Envolve áreas diversas e faz parte da chamada economia criativa, termo que se refere a um conjunto de atividades econômicas que compõem a cadeia produtiva de conteúdo simbólico. No entanto, áreas como publicidade, TV, design, cinema e novas mídias são marcadas por intensas disparidades entre homens e mulheres. Nessas áreas, mulheres são subrepresentadas, mal remuneradas e concentradas em funções menos valorizadas que homens. Ainda que essas indústrias criativas se apresentem como abertas, tolerantes, igualitárias. Mas e em Goiás, como as mulheres estão inseridas no mercado cultural? E as mulheres da periferia? Há espaço para elas? É sobre essas questões que vamos matutar hoje. Meu nome é Renata Rosa, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos e lisos, olhos castanhos, estou usando um brinco, uma bijuteria de pérola, e estou num quarto branco, com uma porta cinza, uma planta ao fundo, um quadro vermelho também ao fundo. Sou programadora visual no IFG, doutoranda no programa de pós-graduação em performances culturais da UFG e membra da coletiva Mais Mulheres IFG. Quando assumimos que a economia criativa é um ramo da economia mais liberal que as indústrias tradicionais, a igualdade entre os gêneros é colocada como uma coisa dada. Mas os homens ainda são privilegiados em termos de pagamento, de acesso a empregos, contatos sociais e trajetórias de carreira. Um estudo da Unesco aponta que os principais desafios enfrentados pelas mulheres são os estereótipos de gênero nas profissões e nas tarefas, a subrepresentação em posições de liderança, as dificuldades de acesso e recursos para projetos culturais, melhores salários, a conciliação também entre o trabalho criativo e as responsabilidades domésticas, num contexto onde as jornadas de trabalho são irregulares, há altos custos para os cuidados com as crianças e pouco apoio familiar às suas carreiras. E é sobre essas questões que vamos conversar com a produtora cultural Patrícia Silva. Seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando Círculos de Culturas. Por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre você e sua carreira. Olá, Renata, o prazer é todo meu em estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática tão essencial, né, para avançarmos aí em uma necessária valorização da cultura e da produção do conhecimento. Vou fazer aqui a minha descrição, né, o meu cabelo é ruivo, cacheado, tenho os cabelos longos, eu sou uma mulher branca, tenho 33 anos, estou usando uma gargantilha preta rente ao pescoço, uma blusa preta, e eu estou no ponto de cultura Vera Cult, eu estou na biblioteca, ao fundo nós temos uma estante com livros, que é daqui do Espaço de Cultura do Vera Cruz. Bom, eu sou formada em marketing e também pedagogia, mulher, goiana, sou mãe, eu trabalho na produtora Nós Que Tá Produções, que pertence ao diretor de cinema e cineasta, né, o Rafael Gustavo, que também é meu esposo. Eu sou idealizadora e mediadora de um podcast que se chama Pagando as Contas. Esse podcast ele é sobre produção executiva no cinema. Também sou coordenadora e idealizadora do Festimina, que é o Festival Mulheres Independentes no Audiovisual, que inclusive ele é o primeiro festival de cinema, né, e audiovisual voltado para obras audiovisuais de mulheres aqui do estado de Goiás, né? Primeiro do estado de Goiás. Eu atuo aqui nos projetos do Vera Cult, como eu falei que é o ponto de cultura, né? Atuei também em alguns projetos do Regenera Vera, Pavera Festival, tudo voltado aqui dentro, né, do bairro Vera Cruz, que é uma periferia de Goiânia.
Muito bom, Patrícia. Você participou comigo e com a Daniele Pavan na produção do documentário Por que Não Eu, que vai falar sobre as dificuldades das mulheres para conseguir espaço em carreiras que são consideradas de ocupação prioritariamente masculina. Então, fala para a gente um pouco sobre os desafios que as mulheres goianas encontram para se inserir e atuar no mercado cultural, e também um pouquinho sobre as mulheres que atuam na periferia como você. Os desafios são maiores? Explica para a gente um pouquinho como que funciona essa dinâmica. Então, Renata, eu vou falar de uma maneira particular, né, primeiramente, que é sobre mim. A minha maior dificuldade foi a falta de informação. Inclusive, parabéns pelo filme, né, participei do seu filme como assistente de câmera na época. E se na minha época, dentro da sala de aula, eu tivesse tido acesso a um filme como o que você produziu, que você dirigiu, perdão, a minha realidade teria sido diferente. Eu posso afirmar isso, não só a minha, né? Eu acredito também que a realidade de várias mulheres que têm acesso a esse tipo de filme vai ser diferente. Eu nasci no interior, né? Sou do interior, então, roça mesmo, meus pais moravam como caseiro, em fazenda, então, totalmente do interior. Me casei muito nova, eu me casei com 17 anos, casei assim, né? Fui morar com a pessoa e acabei indo morar no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Então, periferia, né? Mais assim, eu morei no Jardim Tiradentes, depois do Jardim Tiradentes eu passei também um tempo na Cidade Livre, então sempre morando nessas regiões, do interior para a periferia. Durante muito tempo eu não tive acesso ao que era cinema, o que era audiovisual, tanto que quando eu ouvia falar de cinema, eu pensava que era algo muito distante. Eu jamais imaginei, antes dos meus 26 anos, que foi quando eu tive acesso, né, a essa informação, eu jamais imaginei que em Goiás se produzia cinema. Jamais imaginei que saía alguma coisa, alguma produção, alguma obra audiovisual daqui do estado de Goiás. E jamais imaginei que fosse uma carreira possível, principalmente para mulher. Isso não passava pela minha cabeça, eu nem me dava o direito de imaginar isso, porque eu realmente não conhecia. Então, a principal barreira para mim, na minha vida, foi a falta de informação. Essa informação não chegou para mim quando eu morava no interior, essa informação ela não chegou para mim quando eu morava na periferia, quando eu morava lá no Tiradentes, essa informação não chegava. Na Cidade Livre, da mesma forma, nunca chegou. Eu só fui ter essa informação quando eu conheci meu esposo, que é cineasta, que é o Rafael Gustavo, e através dele é que eu conheci o cinema, conheci o audiovisual, e assim, eu me encantei. Me encantei pela área, pelas possibilidades, foi algo novo, assim, para mim, sabe? Então, acho que a paixão, ela surgiu daí. Na época, ele precisava de uma pessoa para fazer a distribuição dos filmes que ele estava produzindo. E eu nem fazia ideia do que era, né? Então, ele passou isso para mim. Começou a me explicar o que era a distribuição, como que eu fazia. E nisso eu fui pegando informações dos filmes que ele já tinha realizado, né? Fui tendo acesso ali àquele conteúdo. Então, eu entrei no cinema e no audiovisual por essa ponte, né? Através do meu esposo. E eu sei que muitas mulheres deixam de entrar porque, da mesma forma que eu, elas não têm essa informação. E uma coisa que eu percebo muito também no cinema e no audiovisual é o que acontece. Tem muito estereótipo, né, em relação à mulher. Hoje eu atuo na área de produção executiva e atuo também com operação de câmera. E é muito diferente você falar para uma pessoa, por exemplo, eu sou mulher, eu faço produção executiva. É aceitável. Você vê na expressão da pessoa que é aceitável. Só que quando você fala, eu estou operando câmera, é bem diferente. A reação é diferente. Normalmente, quando tem homens perto, eles sempre estão querendo te ensinar. Na parte de produção executiva, eles não querem, não se metem, né? Mas na parte de operação de câmera, sim, é bem diferente. Então, isso eu estou sentindo, eu estou aprendendo, né, ainda, assim, já fiz algumas gravações até mesmo sozinha nessa parte de operação de câmera, mas eu já estou lidando com isso e conheço outras mulheres também que atuam na parte de direção de fotografia, direção mesmo do filme, né, e elas encontram essa dificuldade. É como se existissem os cargos dentro do cinema e do audiovisual que foram feitos para mulheres e os cargos que foram feitos para os homens, né? Então, há essas questões dentro do cinema, né?
Bom, quanto à dificuldade da atuação na periferia, é a mesma dificuldade que eu encontrei, a questão da informação. Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, no Favera mesmo, né, as primeiras edições do Favera, isso o meu esposo me falando, né, o Rafael Gustavo, que ele que é o idealizador aí do Favera, ele e a Rochelle Silva, que é a irmã dele. As primeiras edições do Favera, a população do Veracruz não sabia que aquilo ali era para eles. Porque a ideia principal do Favera é o quê? É pegar o pessoal do centro e trazer para a periferia. Porque normalmente é o contrário, né? Normalmente o pessoal da periferia tem que se deslocar até o centro para ter acesso à cultura. E a ideia dele é fazer o oposto. Então, o pessoal daqui do Veracruz demorou a entender que aquela mostra de filme era para eles, que eram filmes, né, retratando a realidade deles. Então, até na maneira de comunicar o que estava acontecendo no bairro, essa comunicação ela teve que ser diferente. Normalmente a gente utiliza muito as redes sociais, né? Mas no Favera a gente tem que utilizar carro de som. Sempre tem que utilizar carro de som para tentar acessar essas pessoas, porque as pessoas não conhecem, não sabem o que está acontecendo. Então, hoje, tendo acesso a essa informação e tendo a informação que eu tinha antes, eu vejo que ela ainda não chega para todo mundo. Essa informação do que é cultura, do que é uma produção audiovisual, do que é um cinema mesmo daqui, nacional, regional, ela não chega para todo mundo. Então, a principal dificuldade, ao meu ver, né, é essa. Pois é, Patrícia. Infelizmente, mesmo em áreas como cinema, a gente ainda vê que existem guetos ocupacionais, onde as mulheres são aceitas e outras não, que é justamente o que a gente discutiu no filme, né? Um pouquinho sobre isso. Mas agora vamos falar de colocar uma outra camada de discussão nessa história. E você é mulher e mãe, numa área onde os ganhos, os horários são muito irregulares. E também, muitas vezes, a gente não consegue uma rede de apoio. Como que é essa dinâmica? Como que você faz? Qual a sua experiência? Renata, para ser sincera, eu tenho até uma certa dificuldade em determinar, né, o que é essa rede de apoio. Eu não sei se são pessoas fixas, eu não sei se é aquela pessoa que ajuda você uma vez na vida e depois foge porque ficou assustada com a sua realidade. Mas deve ser por aí, né? Então, eu não sei te falar exatamente o que seria. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho Douglas, que tem 15 anos, que praticamente eu criei sozinha. Então, eu já lidava com essa falta de rede de apoio desde a minha primeira gestação, né? E, em questão do Douglas, era pior, porque eu nunca contei nem com o genitor dele. Então, era mais complexo, né? A minha rede de apoio em relação ao Douglas se resumia à minha mãe de coração, que me criou uma parte aí da minha vida, e a minha mãe biológica, né? Claro, encontrei também muitas pessoas boas pelo caminho que me ajudaram bastante. Além do Douglas, agora nós temos o Tintim. O Tintim é o Valentim, né? Ele tem 4 anos, e a minha rede principal de apoio em relação a ele é o meu esposo. Nós contamos, né, com nossas irmãs, quando nós viajamos, às vezes tem gravação em outras regiões, às vezes tem um evento que a gente precisa participar, tem um curso, então a gente precisa viajar. E muitas vezes não dá para levar o Tintim. E a gente conta com a nossa irmã, né? Com a irmã do Rafael, que é a Rochelle Silva. Eu conto com a minha irmã, Beatriz. Então a gente sempre reveza entre as duas. Às vezes a gente deixa na casa de uma e deixa na casa de outra, né? Qual que é a dificuldade, né? A minha irmã também não é tão fácil para ela, porque ela tem 2 filhas, então ela tem que alterar os horários do trabalho e tal. A Rochelle, que é a irmã do Rafael, também é produtora cultural, e ela encontra também essa mesma dificuldade com a filha dela. Então, assim, são 2 mães, as 2 mães passam por dificuldade, e nós ficamos revezando entre nós os cuidados, né, dos nossos filhos, para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. Então, a principal rede de apoio nossa são outras mães. Às vezes, nossas mães, às vezes, nossas irmãs que também são mães, né? Então, o principal é isso. A gente encontra muita dificuldade com algumas pessoas que costumam não dar oportunidade para mães. Algumas pessoas, inclusive, isso eu já ouvi, né? E que vira para outros e fala, não vou chamar a Patrícia, não vou chamar a Rochelle, não vou chamar fulana para fazer parte desse projeto, porque elas são mães, né? Mães é difícil, é complicado, né? Então, não vamos chamar quem é mãe. Isso, assim, a gente vê
descaradamente, entendeu? A pessoa não entende que a gente precisa trabalhar, independente da gente ser mãe, e que se a gente se dispõe a trabalhar, a gente vai dar um jeito, sim. Mesmo não tendo uma rede de apoio dentro do projeto, mesmo não tendo uma rede de apoio, às vezes, ali dentro do set, um local para deixar a criança, com quem deixar a criança, mas a gente se vira e a gente consegue realizar, né, consegue entregar. Prova disso é que o Festimina, que foi o festival que eu organizei, eu fiz questão de ter dentro do Festimina uma mostra de filmes produzidos, né, dirigidos por mulheres que são mães, que era a mostra Mães em Ação. Eu acredito assim, né, que se as pessoas entendessem que os nossos filhos, que as crianças de hoje são o futuro, são a mudança que muitas vezes a gente está buscando hoje, no adulto já formado hoje, se as pessoas entendessem que essa miniatura de pessoa é o futuro que elas tanto buscam, né? É a mudança que elas buscam, eu acredito que tudo seria mais fácil, seria bem mais fácil. Pois é, Patrícia, que depoimento lindo esse. Precisamos escutar mais essas histórias para a gente refletir e começar um movimento de mudança. E hoje estamos dialogando com a trabalhadora cultural Patrícia Silva sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que atuam nesse mercado. Voltamos já. Anterior, dialogamos com Patrícia Silva a respeito das dificuldades das mulheres que trabalham com cultura em Goiás, que envolvem subrepresentação em cargos de liderança, menores salários, acúmulo de jornadas, dificuldade de inserção em círculos de influência, bem como menor acesso a editais. Patrícia, você que tem uma atuação muito interessante no bairro Vera Cruz, que é uma periferia de Goiânia, e eu gostaria de saber um pouco sobre os projetos, sobre a comunidade, sobre como essas ações impactam o bairro. Sim, Renata, no Veracult, né, que é o ponto de cultura aqui do Vera Cruz 2, a atuação principal, ela é do diretor da Nós Que Tá Produções, que é o Rafael Gustavo, né, então, meu esposo, e também da Rochelle Silva, que é a irmã dele. A Rochelle, ela é coordenadora, né, em algumas edições do Favela Festival, é também empresária, ela é dona da marca Roche Design, que é uma marca, né, de joias que trabalha com sustentabilidade, que é algo também bem bacana. Eu fico mais em algumas partes na área de produção executiva, operação de câmera, enfim, tudo que o projeto precisa, né, e eu posso estar atendendo, eu atendo. Além de nós contamos aqui também com os moradores do bairro, que eles sempre dão suporte às ações e projetos aqui do Veracult. E durante o Favera, né, a questão do surgimento do Veracult, foi durante o Favera de 2017, se não me engano, durante o encontro de fazedores de cultura do bairro Vera Cruz 2. Ficou entendido ali que muitos projetos considerados importantes para a periferia acabavam não avançando por falta de um local físico, né? Isso era um complicador. Esse foi o ponto de partida para a implementação do Veracult, que foi idealizado pelo Rafael. Então, o Veracult, localizado no bairro Vera Cruz, é um espaço físico utilizado para realizar projetos culturais, projetos tanto nossos como de moradores do bairro. Hoje nós temos aqui dentro do Veracult, né, vários projetos, dentre eles a marca Roche Design, da Rochelle, que é uma marca, como eu falei, que trabalha com design sustentável. Nós temos o Favera Festival, que é um festival de cinema voltado para a periferia, com filmes que têm essa temática, né? Ele terá algumas ações realizadas aqui dentro do Veracult. No último mesmo, a gente realizou, entre essas ações, estavam algumas ações do VC Polo, onde a gente realizou cadastros de currículo cultural para os moradores aqui da região, fizemos ensaios fotográficos, portfólio, tudo isso aqui para a comunidade, né? Nós temos também o Rua Mix, que é um selo musical, nós temos a Batalha da Oeste,
que é uma batalha de rima. Nós atuamos em algumas edições que vêm sendo realizadas aqui no local, né? Então, eles estão utilizando o espaço com esse intuito. O espaço aqui também, a gente trabalha com algumas ações sociais. Esse fundo mesmo aqui faz parte da biblioteca do Veracruz. Então, os moradores que querem vir aqui acessar um livro, terem acesso a algum livro, né? Algo assim, fazer uma pesquisa, eles podem utilizar essa biblioteca. Nós temos, aqui na frente, vocês não podem ver, mas a gente tem também uma arara solidária. As pessoas que querem fazer doação de roupa, elas podem doar, a gente coloca aqui, então, quem precisa, que vem aqui, que está precisando de alguma roupa, pode pegar, pode deixar. Então, nós temos esses projetos. Além desses, durante a pandemia, no ano passado, aqui também, esse local, ele foi utilizado para entrega de cestas básicas, né? Nós entregamos mais de 200 cestas básicas. Algumas a gente conseguiu através de uma rifa, né? Que o Rafael organizou. Então, a gente conseguiu doações através dessa rifa. E outras foram doadas pelo Banco do Brasil para o Movimento Popular Camponês. Esse movimento repassou essas cestas para a gente, né? Utilizou aqui o local. E aí a gente fez a entrega para a população mais carente aqui da região mesmo. E assim, todas as ações, elas envolvem os moradores. Então, nós contamos com pessoas aqui da região que estão sempre nos ajudando, né? E se envolvendo com os projetos. Algumas, como eu, né? Já realizando os projetos próprios e utilizando aqui o espaço do Veracruz. E lembrando também que o Veracruz, ele é mantido pelos próprios projetos que acontecem aqui, tá? É isso. No programa de hoje, nós matutamos com a produtora cultural Patrícia Silva sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que trabalham com cultura em Goiás e sobre os projetos que ela desenvolve no setor Veracruz, periferia de Goiânia. Agradecemos a Patrícia e a todos, todas e todos que participaram conosco desse Círculo de Cultura. Obrigada, Renata, obrigada pelo convite, foi um prazer, obrigada a todas, todos e todes que nos acompanharam aí de casa. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar as referências ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada do Matutando Círculos de Cultura. Até lá!